Vamos abrir o livro de Deus, no Salmo de número 128. E vamos meditar na palavra do nosso Senhor um pouco mais. E vamos aprender um pouco mais aqui. Salmo de número 128. E muitas lições aqui para melhorar as nossas vidas. Nós lemos no início, vamos ler novamente. Depois nós vamos, com a ajuda, na dependência do Espírito Santo, nós vamos passando aqui pelo texto, pelos versículos, que o Senhor vai nos instruindo aqui na palavra. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos. Feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua mesa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado a pessoa que teme o Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião. E tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém. Senhor, nós estamos diante da sua palavra. O Senhor esteja abrindo, ó Pai, o nosso entendimento uma vez mais. Ajude-nos, Senhor. Instrua cada um de nós. Que o Teu Espírito Santo possa estar sobre cada um de nós, abrindo nossos ouvidos, os nossos olhos espirituais, e que nós possamos estar sensíveis à Tua palavra, à Tua instrução. E nós cremos na Tua palavra. Nós acreditamos que o Senhor fala. Nós acreditamos que o Espírito Santo está aqui e age em nosso meio. Nós acreditamos na Sua palavra. E em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos que o Senhor nos abençoe uma vez mais com a sua palavra, hoje e sempre. Amém. Amém. Os que quiserem e puderem, podem tomar assento. No primeiro versículo, o texto começa dizendo de bem-aventurado, que significa também feliz. Então, em outras palavras, o texto está nos ensinando que feliz será as pessoas que temem ao Senhor. Esse é o primeiro ponto que ela vai nos ensinando. E o que é temer ao Senhor? Temer ao Senhor, nesse texto, e nesse sentido, não é temer no sentido de ter medo, de obedecer por medo. Porque nós conhecemos muitas pessoas que, às vezes, obedecem, entre aspas, a palavra de Deus de medo, unicamente de medo de ir para o inferno. É por medo. Não é por temor do Senhor no sentido de obediência, de ter gratidão pelo que o Senhor já fez por nós, em abrir a porta da salvação através de Cristo, e a porta da salvação é Cristo, em abrir o caminho, e o caminho é Ele. E há uma grande diferença entre quando nós fazemos as coisas por medo e quando nós fazemos por opção, por querer, por gratidão. Então esse temor do Senhor aqui é no sentido de obedecer por opção, por gratidão. Depois o texto continua nos ensinando e diz que, além de ser feliz, esses que obedecem ao Senhor, ele diz também que essas pessoas andam nos caminhos do Senhor. E os caminhos do Senhor, quando nós resumimos as instruções, o ensino que Ele deixou para nós, está contido aqui,
na palavra dele, na Escritura Sagrada. Esse é o caminho. Ou os caminhos no plural, no sentido das muitas instruções que ele tem para nós. E aqui nós podemos ter um grande aprendizado, e o Espírito Santo já nos chama a fazer uma avaliação, como o apóstolo Paulo disse, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 11, tem um momento no texto que ele diz, para cada um examinar a si mesmo. E nesse exame que nós devemos fazer, a nossa consciência, pedindo a Ele que nos ajude a ver onde, nas nossas vidas, tem uma brecha, tem uma falha, tem algo que está alojado e que não é da vontade dEle, com o coração quebrantado, com disposição de tirar isso da nossa vida, e aí Ele nos ajuda. E se em algum momento a gente tiver dificuldade para fazer isso sozinho, nós podemos usar uma estratégia que é muito fácil também. A maioria de nós tem mais de um espelho em casa. E alguns têm até um espelho grande, como lá em casa tem. Dá para ver o corpo todo. Então a gente pode ir na frente do espelho. E na frente do espelho, falar com Deus, orar. E pedir ao Espírito Santo que nos ajude a ver no espelho e aumentar a nossa visão, abrir os nossos olhos espirituais e nos mostrar que área, que circunstâncias, que situações da nossa vida que nós precisamos melhorar, nós precisamos corrigir. E o texto continua nos ensinando, e depois de ser feliz, essas pessoas que obedecem ao Senhor, que andam nos seus caminhos, aí ele começa a dar mais algumas instruções no versículo 2. Comerá do trabalho da sua mão, feliz será e te irá bem. Está nos instruindo que nós precisamos ter disposição para lutar nesta área da nossa vida, para ganhar o nosso pão. O apóstolo Paulo escreveu dizendo que a pessoa que não tiver disposição para trabalhar, é bom que nem coma. Parece uma palavra dura. Mas a Eunice disse agora há pouco, que às vezes tem algumas palavras duras. Mas quando a gente ouve uma palavra dura, é importante a gente refletir, analisar, porque às vezes, por trás de uma palavra dura, uma palavra direta, tem algum fundo de verdade, de algo que nos chama a reflexão para descobrir algo que é pertinente à melhora da nossa vida. Então, nós devemos estar atentos com isso também. E quem já teve na sua vida que conviver por um tempo, conviver com uma pessoa, ou com mais de uma pessoa, que não tem disposição para trabalhar, que não tem disposição para cooperar, aonde mora, aonde vive, é uma das coisas mais difíceis. Uma pessoa que tem disposição para trabalhar, para agir, ter que conviver com pessoas que não têm disposição para cooperar, para ajudar, para agir. É muito difícil, porque é injusto, é pesado. Agora, quando há essa disposição ao trabalho, à cooperação, o trabalho que é pesado para um, fica leve para muitos. A casa que às vezes fica difícil, para só um cuidar, para todos que moram ali, fica fácil, fica leve. E assim por diante, o celeiro, a geladeira e assim por diante. Então no verso 2 nos instrui ao trabalho, a ter disposição ao trabalho. E quem faz isso será feliz e irá bem. No versículo de número 3, tem mais uma instrução, agora falando acerca da família, no sentido do casal. Quem já é casado ou quem pretende se casar. O verso 3, acompanhe aí comigo. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua mesa, ao lado da tua casa. E os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Está falando de um casal que ambos estão caminhando nos caminhos do Senhor. Lá do versículo 1, que está falando de andar nos seus caminhos.
Está falando desse casal. Que os dois, e não só um, querem agradar a Deus. Que os dois, e não só um, querem servir a Deus melhorando a cada dia. Que os dois, e não só o homem, não só a mulher, querem aprender com seus erros. Nós somos limitados, nós somos sujeitos a falhar. Nenhum de nós pode empinar o nariz, dar lugar para o espírito de pavão e pensar que é melhor do que os outros, que não falha, que é super-homem ou mulher maravilha. Jamais. Mas nós temos a disposição e a vontade, o quebrantamento, a humildade de dizer: Senhor, me ajude, porque eu quero aprender com os meus erros, para não repeti-los. Eu quero aprender com as minhas quedas, para não cair naquele mesmo lugar. Esse casal, a palavra de Deus está dizendo que tanto o homem quanto a mulher vão colher grandes benefícios, porque eles terão frutos e bons frutos. Eles têm a bênção da prosperidade. E a bênção da prosperidade é diferente da riqueza. A riqueza, a Escritura Sagrada diz, e a gente observa perto da gente, e alguns de nós já teve até experiência própria nessa área, ter muito dinheiro e não ter a bênção de Deus não vale a pena. Já aconteceu comigo. De ter muito dinheiro. De ter 3 carros na garagem. De ter dinheiro sobrando no bolso e no banco. De ter mais de 7 imóveis. De ter grana que eu não dava conta de gastar se a gente fosse ficar só por conta de comer. Mas faltava algo principal. Faltava essa bênção aqui, que começa lá no versículo 1, que é ter comunhão com Deus, que é andar nos caminhos do Senhor, é ter pai. E como diz o meu papai, e está escrito na Escritura, só que ele diz de uma outra maneira, está no Salmo 4, versículo 8, mas ele diz assim, o meu pai, que a maior riqueza que um homem tem, que uma mulher tem, é poder pôr a cabeça no travesseiro e dormir em paz, sem o martelinho do remorso, da consciência pesada tá te martelando, não te deixar dormir. E o Salmo 4 diz, em outras palavras, aponta para isso. Lá está escrito assim, Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito, e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar, dormir em segurança. É o sono do justo. Pessoa que tem a consciência tranquila, sensação de dever cumprido, saber, eu estou fazendo a minha parte, eu estou lutando, eu estou caminhando, eu estou seguindo em frente no caminho do Senhor. Então esse casal vai ter essa bênção de Deus, e eles vão ter a bênção da prosperidade. E agora vem a grande diferença. A bênção da prosperidade faz uma grande diferença, porque mesmo que tenha pouco dinheiro, que tenha o suficiente, como citou na palavra, na participação do irmão Lúcio, que tem um pedaço do pano, do manto no sentido do agasalho. Deus sabe o que cada um necessita. Mesmo que tenha pouco, que tenha o suficiente, mas tem alegria naquela casa, tem prazer de fazer uma refeição junto, dá gosto de estar com essa família, dá gosto de se reunir. E se tiver muito dinheiro também, tiver carro bom, casa boa, e quem não gosta? Eu também gosto. É bom, é melhor que andar de coletivo. Eu já andei de coletivo. Eu sei o que é andar num carro bom, andar de coletivo, sei o que é ficar sem, sei o que é ter muito, como disse o apóstolo Paulo, ter pouco, sei o que é morar no conforto e sei o que é morar em casa de pau a pique. Eu já morei também. Sei o que é morar numa casa muito boa com ar-condicionado e sei o que é morar debaixo de uma lona preta, que de dia parece uma sauna. E sauna quando a gente quer, depois sair, tudo bem. Agora sauna direto, querendo, não querendo, Deus me livre. Vai ser ruim para lá. Hã? Mas quando nós temos a bênção de Deus, é maravilhoso, porque a bênção da prosperidade, tendo pouco ou tendo muito, pode ter muito também. Tem alegria, tem gosto, tem satisfação, tem as mãos abertas. O coração não está preso na riqueza material. Tem gosto, tem paz nesse lugar, tem desfrute. Isso é maravilhoso. E esse casal aqui do texto tem essa bênção, porque anda nos caminhos do Senhor. Meus irmãos, a maioria das pessoas e das famílias
tem vivido em miséria estando na riqueza. É o tempo que nós estamos vivendo. É a última igreja do Apocalipse, Laodiceia. Os irmãos observam que, no geral, a vida da maioria dos brasileiros, no geral, melhorou. Quantas pessoas não tinham carro, agora tem? Quantas pessoas não tinham a mínima chance de sair do aluguel com o projeto que o governo criou? Minha Casa Minha Vida. Quantas pessoas saíram do aluguel? Quantas pessoas têm geladeira cheia? Quantas pessoas comiam carne só uma vez por semana? Agora pode até fazer churrasco todo fim de semana. Vai ser bom para cá. E é bom mesmo. Aleluia! Vai ser bom para cá. Coisa boa. Agora, muitas pessoas, mesmo tendo essa grande melhora, não têm essa bênção aqui. E vivem em pé de guerra. Vivem em conflitos. Lares que não têm paz. Irmãos que não têm união. Pais e filhos que vivem em disputa o tempo todo. Casais divididos. No momento parece que está tudo bem. No outro momento, do nada, se instala uma crise. Por quê? O texto está nos ensinando. Quem vai bem e quem será bem sucedido é quem anda nos caminhos do Senhor. É quem segue a instrução do Senhor. E a maioria de nós, seres humanos, nós queremos o que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, nós queremos o que Ele pode dar, mas nós não estamos querendo o que Ele pode nos ensinar. A maioria de nós, seres humanos, quer os bens e as bênçãos que o nosso Salvador, Jesus Cristo, pode nos dar. Mas poucos querem o caminho que Ele nos manda trilhar. E isso gera consequências. Devemos sempre escolher ficar com Deus, com as bênçãos de Deus e com o que Ele nos instrui para fazer. No caminho que Ele nos instrui para fazer. Porque aí a bênção vai vir e vai permanecer sobre a minha vida, a sua família. Os que convivem contigo vão ver a diferença. O profeta profetizou dizendo, está escrito, e vereis outra vez a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Mateus 5, versículo 13 a seguir, diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Sal faz a diferença, dá o equilíbrio, faz a comida ficar gostosa. Nem muito e nem pouco, tem o equilíbrio. A luz fala de sinal de diferença. Onde a luz chega, o que é treva desaparece. Porque a luz é mais forte. E nas nossas vidas precisa haver esse diferencial. Na nossa maneira de agir, na nossa maneira de negociar, na nossa maneira de repudiar a mentira, o engano, a hipocrisia. Essas coisas que o mundo acha tão normal. Ao ponto de alguns dizer, o mundo é dos espertos. E é verdade, o mundo é dos espertos mesmo. Quanto mais esperto, como aqueles lá de Brasília, maior sombra, né? Você pode observar que humanamente eles podem conseguir muito, porém, o mundo é dos espertos, porém o céu é dos obedientes. O mundo é dos espertos, mas a bênção de Deus é dos que são humildes e obedientes à palavra. O mundo e a riqueza material, adquirida de qualquer jeito, fora da honestidade, ela não traz junto com ela bênção, não traz junto com ela prazer e alegria. É diferente da prosperidade, que a pessoa adquire com honestidade. Vem a bênção de Deus junto. Deus seja louvado por isso também. Então vamos permanecer na instrução da palavra, sempre, cada dia mais, nos enquadrando, lutando para nos enquadrar na palavra e no ensino do nosso Salvador. O versículo número 4 também nos ensina algo interessantíssimo. Está escrito assim: eis que assim será abençoado, ou abençoada, a pessoa que teme ao Senhor. Está reforçando. Homem, tem tradução aqui que diz o homem. Homem aqui está falando do ser humano, no geral. O ser humano, a pessoa que teme ao Senhor. Fazendo uma alusão e reforçando o versículo de número 1.
quando fala do temor do Senhor no sentido de obediência. O verso de número 5 está escrito assim: o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E o 6 completa o 5. E verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Aqui nós temos dois sentidos nessa palavra. Quando fala sobre Jerusalém, fala sobre Jerusalém, a capital de Israel, conhecida também como a Terra Santa, um apelido que ela ficou conhecida por causa dos eventos acontecidos ali com o nosso Salvador. Mas a terra lá, o chão, não é santo, não é diferente do nosso, não tem poder nenhum diferente da bênção de Deus que tem aqui ou em qualquer lugar onde Deus abençoa. Mas é um apelido. Então fala dessa Jerusalém. Depois fala sobre Sião. Sião faz uma alusão no sentido espiritual do lugar onde nós vamos morar. O lugar onde quem serve a Deus e persevera até o fim é o lugar de descanso eterno. O lugar conhecido também como céu, paraíso. Depois fala também sobre nós vermos os nossos filhos e os filhos de nossos filhos, os netos. E a paz sobre Israel. É um sentido duplo aqui também. Num primeiro momento, em um sentido, fala, apontando para Israel, o Israel do povo, da primeira promessa, que são os filhos de Abraão, genealogicamente, biológicos, os israelitas, os judeus. Num outro sentido, na nova aliança, onde nós fomos alcançados, nós os gentios, segundo o que está escrito pelo evangelista João, no capítulo 1, versículo 11 a seguir, que ele veio para o que eram os seus o rejeitaram. Mas para todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, por adoção, através de Cristo. Então, todos nós, quando nascemos, somos criaturas de Deus. Quando nós recebemos o nosso Salvador e reconciliamos com Deus através de Cristo, nós deixamos de ser criatura e passamos a ser filhos de Deus através da adoção na pessoa bendita de Cristo. Num outro sentido, está falando do Israel espiritual, o povo de Deus. Quem é o povo de Deus atual na terra? É a igreja. Não estou falando uma igreja, a igreja. E a igreja só existe uma na terra, composta de homens e mulheres, pecadores, porém arrependidos e reconciliados com Deus em Cristo. O que existe muitas congregações, onde nós vamos para reunir e obedecer, entre outras passagens, o que está escrito em Hebreus 10, 25, onde nos orienta para não deixar de nos reunir, não deixar a nossa congregação como é costume de algum. E no contexto todo nós vamos aprender que ovelha que fica sem congregar, ovelha que fica sem pastor, ela é fácil de se tornar petisco de lobo. Tira gosto de lobo. Então nós devemos estar atentos com isso. Esse Israel, no sentido espiritual, somos nós. Todos nós. Aqui espalhados no mundo inteiro. Todos que servem a Deus com sinceridade. Que se entregaram à causa de Cristo. E que congregam. Que estão lutando para a cada dia servir a Deus melhor. Essas pessoas não se tornarão petisco de lobo. Não se tornarão tira-gosto de lobo. Por quê? Porque primeiro existe esse vínculo, essa cobertura espiritual, onde nós oramos uns pelos outros. Depois existe a orientação e o ensino da palavra, segundo está escrito. Depois nós temos a bênção de Deus, como está escrito, que quando nós congregamos, nós estamos membros, nós estamos em ação, nós estamos cobertos em um lugar chamado igreja, que nós reunimos, o lugar onde a igreja se reúne. Há uma proteção e uma cobertura espiritual, onde Deus dá ordem aos seus anjos, que acampa ao redor daqueles que o temem. Temem no sentido de obediência à sua palavra. Muitas pessoas querem apenas ter o título, poder falar, eu estou com Deus, eu estou com Jesus, eu sou até evangélico. Alguns acham até mais chique, enfim, o nariz, eu sou gospel. Uau! Não é?
Só quando tu vai olhar se tem compromisso mesmo com a palavra, não tem. Quando tu vai olhar se tem um dia na agenda dele ou dela para estar congregando, para estar reunido, não tem. E isso Deus está vendo, Deus acompanha e sabe da minha e da sua vida. Para sermos bem-sucedidos. O texto, a palavra de Deus está nos instruindo. Nós precisamos ter compromisso com Ele. Porque Deus tem compromisso comigo e contigo. E com todos. Enquanto nós tivermos compromisso com Ele e perseverarmos com compromisso com Ele. Aí Ele tem empenho em cumprir a sua palavra. E a palavra dele, nem um ponto, nem um tio, nem uma vírgula cai por terra. Enquanto nós estivermos comprometidos com a causa dele, com a palavra dele. E aí Belial pode tentar nos atingir, tentar nos alcançar. Mas como está escrito, ele anda em derredor, como leão, procurando brecha, quem possa tragar, mas ao redor de quem teme a Deus. Veja que o texto diz que ele anda ao derredor. É mais longe. E ao lado de quem teme ao Senhor. Ao lado é aqui. É ao lado, não em derredor. Acampa o anjo do Senhor. E o livra, e o guarda. Então nós temos aqui o entendimento desse sentido espiritual. E terminando a nossa meditação, nós temos ainda um outro ponto aqui no versículo 5 e 6, que estão ligados. Aqui está dizendo que estes que seguem o projeto de Deus e andam nos seus caminhos, verá os filhos dos teus filhos e a paz. E a paz. Aqui nós precisamos aprender que para nós termos os filhos e alcançarmos os filhos dos nossos filhos, e não só isso, junto com isso verá a paz, nos versos anteriores está de novo o segredo para o sucesso. Nós precisamos andar nos caminhos do Senhor e nós precisamos instruir os nossos filhos no caminho que ele deve andar. A palavra de Deus nos instrui. Em Provérbios está escrito da seguinte maneira: instrua a criança no caminho que ela deve andar. E até quando ela for velha, envelhecer, não se desviará dele. E se nós ensinarmos os nossos filhos no caminho que devem andar, automaticamente, eles, seguindo o caminho de Deus, eles depois ensinarão os filhos deles, os nossos netos. E nós veremos então, nessa família, em nossas casas, além da família crescer numericamente, nós vamos ver a paz. Porque onde a palavra de Deus é prioridade, onde a família anda na instrução da palavra de Deus, há paz, há harmonia, há o interesse de se proteger, de um ajudar o outro. E aqui eu quero finalizar lembrando a cada um de nós que devemos estar atentos com isso. Quem já tem filho, quem pretende ter, quem está educando, ou quem já terminou a missão e agora está acompanhando os netos. Porque isso é uma sequência. A gente termina a nossa missão e depois eu vejo, por exemplo, meus pais, agora eles estão acompanhando, vendo a educação dos netos através dos filhos que eles educaram. Eu quero terminar dizendo que uma das maiores provas de amor para com os nossos filhos, segundo está escrito, é instruir os filhos, as filhas, no caminho do Senhor, em todo o caminho, em tudo que é necessário. E para isso, nós devemos ter cuidado de não mantermos os nossos filhos dentro de uma bolha, de uma redoma, que os entendidos da nossa época chamam de superproteção. Nós temos que ter cuidado com isso. Porque se a gente superproteger os nossos filhos, eles não vão aprender a lidar no mundo real que está lá fora os esperando.
Nós devemos estar atentos com isso, porque um dia eles vão ter que lidar com o mundo lá fora. Tem que ter essa capacidade, essa maturidade. E uma das maiores provas de amor que os pais podem dar para os filhos, e Deus também trata conosco assim. Nós não precisamos dar tudo que os nossos filhos querem, porque existe uma fase que eles não sabem o que é melhor para eles. É nós que já temos maturidade, experiência que sabemos. Então nós devemos saber dizer quando é sim e quando é não e quando espera. E é assim que está escrito na Escritura Sagrada que Deus também age conosco. Quando a gente faz uma oração, tem 3 respostas que Deus nos dá. Uma delas é a resposta para aquele momento. Ele responde sim, ou não, ou espera. Porque Ele sabe o momento certo, que pode nos responder com sim. E o momento que é não, e o momento que é espera. Outra coisa, Deus nos impõe e nos orienta com limites. Nós também devemos ensinar os nossos filhos e mostrar limites. Porque se eles não aprender conosco sobre limite, lá fora eles vão pensar que também não tem limite. E o mundo é implacável com pessoas que não seguem limites. Assim fazendo, meus irmãos, seguindo toda a orientação da palavra de Deus, nós seremos bem-sucedidos. Nós iremos bem. A nossa família será uma bênção. O nosso lar será uma bênção. E nós vamos perceber cada dia, mesmo com alguns momentos de crise que acontecem. E lá em casa também acontece. Não é porque somos pastores que nós estamos acima do bem e do mal. Nós também temos crise. Existem situações de estresse extremo e que a gente, às vezes, fica assim ao ponto de um barril de pólvora. Acontece. E aí a gente pede Deus graça, misericórdia, conta até 10, até 20, conta até 100, dá uma voltinha, vai para o quarto orar, até a coisa acalmar. Mas, com essas coisas à parte que acontecem com todo ser humano, o segredo para o nosso bem, para o nosso sucesso em todas as áreas, é seguir a instrução de Deus e procurar nos adequar cada dia mais, como está escrito para nós fazer. Ele é o que mais entende de ser humano. Ninguém entende mais de homem, de mulher, de moça, de rapaz, de coração, de sentimento, de trabalho, de crise, de vitória, de luta, de sucesso. Ninguém entende mais do que ele. E ele é o que mais pode nos ajudar. E ele deixou aqui o manual. É só obedecer. E termino dizendo, Belial, o inimigo, diabo, capiroto, entre muitos apelidos que ele tem, ele não desiste. Ele muda de estratégia para tentar nos prejudicar, para tentar atingir nossa família. Por isso nós também não podemos desistir. Nós sempre temos que pedir a Deus graça, misericórdia, perseverança na palavra, para assim, todas as investidas que ele vir contra nós, ele não encontre brecha. E o anjo do Senhor ao nosso lado, nos guardando e nos protegendo. E nós vamos seguir em frente, abençoados por Deus, vencendo cada obstáculo. E ao nosso redor, nós vamos perceber as pessoas sendo influenciadas por essa palavra, pela mensagem de Deus que está na nossa vida, na nossa boca. Amém? Vamos estar de pé então, agradecer a Deus, pedindo ao Senhor que continue trabalhando em nossas vidas, em nossos corações, na nossa família, e Ele mesmo complete a obra que Ele mesmo começou em nossa vida. Né? Todos nós precisamos. Amém? Pastora Márcia, nos leva o Senhor em oração. Pai amado, Deus querido. Ó Deus, nós oramos nessa hora. Nós te pedimos, Senhor, em o nome de Jesus, apresentando as nossas vidas, Senhor, cada um de nós, segundo a Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa, ó Pai, nos desprender cada dia mais, que o Senhor possa estar agindo com a Sua palavra cada dia mais em nossas vidas, alcançando, Senhor, a nossa família, o nosso lar, os nossos filhos, pais, amigos, os nossos colegas de trabalho, a nossa vizinhança, onde nós convivemos, em o nome do Senhor Jesus.
Ó Deus, ajude-nos, cada um de nós. E que o Senhor esteja com o Teu Espírito Santo, nos capacitando, nos renovando as forças. Porque há momentos que a gente pensa em desistir. Há momentos que a gente se sente cansado, limitado. Mas o Senhor é mais em nossas vidas. O Senhor é maior. O Senhor tem toda a força. E nós queremos, ó Pai, que essa força do Senhor, que é maior, que é infalível, que esteja, ó Pai, renovada em nossas vidas, em nossos corações. Que o Senhor esteja, ó Pai, nos libertando. Que o Senhor esteja curando, ó Pai, as feridas na alma, que o Senhor esteja nos libertando de todas as doenças psicossomáticas, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja nos purificando, que o Senhor esteja, Pai, limpando a nossa alma, a nossa vida, para que nós possamos estar, Pai, a partir desse momento e sempre, melhores, renovados, com a nossa cabeça erguida, olhando para o Senhor sempre, com a palavra do Senhor em nossas bocas. Ó Deus, que o Senhor esteja multiplicando 100 vezes mais o Seu amor em nossa vida, a graça. Ó Deus, que nós possamos estar revestidos da Tua luz, que faz a diferença e alcance todos que convivem conosco. Assim, ó Pai, nós oramos, agradecidos do Senhor, e certo de contar com a Sua ajuda e com a Sua misericórdia. Nós pedimos ao Senhor que continue conosco, hoje e sempre. E que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e único Salvador, e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós e com todos que servem ao Senhor com sinceridade em toda a terra, não somente agora, mas para todo sempre. Quem recebe essa palavra vinda de Deus diz amém. Amém. Amém.